Este homem controlou a maior reserva de petróleo do planeta, uma nação de mais de 30 milhões de pessoas, gerando receitas que ultrapassavam 60 milhões de dólares diários no auge da produção. Ele transformou um experimento socialista que havia reduzido a pobreza extrema a 5,4% em uma catástrofe humanitária que forçou mais de 7,9 milhões de pessoas a fugir de seu próprio país. Em 3 de janeiro de 2026, forças especiais americanas invadiram sua residência em Caracas às 2 horas da manhã. Capturaram-no em uma operação militar apelidada de Operação Resolução Absoluta e transportaram-no algemado e com os olhos vendados para uma prisão federal em Nova York. Mas quem foi ele? O homem conhecido pela história como Nicolás Maduro Moros nasceu em 23 de novembro de 1962 em Caracas, na Venezuela, em um bairro operário chamado El Valle, nas periferias ocidentais da capital. Esta é sua história. Genealogia. Seu pai era Nicolás Maduro Garcia, um proeminente líder sindical e membro militante do Movimento Eleitoral del Pueblo, partido político de centro-esquerda, que surgiu de uma dissidência do partido Acción Democrática. Ele dedicou sua vida à organização trabalhista, defendendo os direitos dos operários venezuelanos em uma época de intensas transformações políticas e econômicas. Seu pai morreu em um acidente automobilístico em 22 de abril de 1989, quando Nicolás tinha 26 anos. Sua mãe era Teresa de Jesus Moros, nascida em Cúcuta, cidade colombiana na fronteira com a Venezuela. Ela criou 4 filhos em condições modestas, trabalhando para sustentar a família após casar-se com Nicolás Garcia. A origem colombiana de Teresa tornaria-se alvo de ataques políticos décadas depois, quando adversários questionariam a própria nacionalidade venezuelana de seu filho. Este casamento produziu 4 filhos, dos quais Nicolás era o único homem. Ele teve 3 irmãs, Maria Teresa, Josefina e Anita. Como único filho homem em uma família operária, Nicolás cresceu observando o ativismo político de seu pai e absorvendo as ideias de esquerda que permeavam sua casa na Calle 14, no bairro de Los Jardines. A família Maduro vivia em condições modestas, mas não miseráveis, representando a classe trabalhadora venezuelana que se beneficiaria marginalmente do boom petroleiro dos anos 70, mas permaneceria excluída das riquezas massivas que fluíam para as elites de Caracas. Nicolás Maduro não poderia ter sabido na época, mas sua infância em um lar politicamente engajado colocaria em movimento uma cadeia de eventos que o levaria a controlar a nação mais rica em petróleo do mundo, apenas para presenciar seu colapso total e terminar seus dias como prisioneiro em uma cela federal americana. Contexto histórico. Vale refletir sobre o contexto político e econômico venezuelano, com o qual Nicolás Maduro se tornaria tão intrinsecamente associado. A Venezuela era, no momento do nascimento de Maduro, uma democracia relativamente estável governada pelo sistema conhecido como Punto Fijo, estabelecido em 1958. Este pacto político entre os 3 principais partidos, Acción Democrática, COPEI e União Republicana Democrática, havia encerrado uma década de ditadura militar e criado alternância de poder entre centro-esquerda e centro-direita. Sob este sistema, os presidentes eram eleitos em eleições geralmente consideradas livres e justas, servindo mandatos de 5 anos. O poder fluía entre os partidos tradicionais em um arranjo que garantia estabilidade, mas também engendrava corrupção massiva e exclusão das classes populares. A Venezuela era frequentemente citada como exceção democrática na América Latina, continente dominado por ditaduras militares nos anos 60 e 70. A economia venezuelana dependia quase exclusivamente do petróleo, desde a descoberta de vastas reservas no Lago de Maracaibo no início do século XX. Em 1960, a Venezuela foi membro fundador da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, controlando aproximadamente 2,19% da produção mundial. As receitas petroleiras representavam mais de 90% das exportações venezuelanas e financiavam um Estado que oferecia subsídios massivos, mantendo a gasolina entre as mais baratas do mundo.
No entanto, esta riqueza era distribuída de forma profundamente desigual. Caracas ostentava arranha-céus modernos e bairros elegantes, onde as elites viviam em luxo comparável a Miami ou Paris, enquanto as periferias, como El Valle, onde Maduro cresceu, abrigavam favelas conhecidas como Barrio, onde centenas de milhares viviam sem serviços básicos adequados. Em 1970, aproximadamente 25% da população venezuelana vivia em pobreza, número que aumentaria dramaticamente nas décadas seguintes. Os anos 70 trouxeram o primeiro boom petroleiro massivo, quando os preços do petróleo quadruplicaram após o embargo árabe de 1973. O presidente Carlos Andrés Pérez, eleito em 1974, nacionalizou a indústria petroleira em 1975, criando Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima, conhecida como PDVSA. As receitas explodiram de 3,2 bilhões de dólares em 1972 para 13,3 bilhões em 1974. Pérez declarou que a Venezuela deveria administrar a abundância, mas a maior parte desta riqueza foi desperdiçada em projetos grandiosos mal planejados, enquanto a corrupção atingia níveis estratosféricos. Quando os preços do petróleo colapsaram nos anos 80, a Venezuela enfrentou uma crise de dívida devastadora. Em 1983, o governo desvalorizou a moeda no evento conhecido como Viernes Negro, Sexta-feira Negra, marcando o fim do período de bonança. A dívida externa cresceu de 9 bilhões de dólares em 1978 para mais de 35 bilhões em 1988. Quando Carlos Andrés Pérez foi reeleito em 1988, ele implementou um pacote de reformas neoliberais conhecido como El Paquete, imposto pelo Fundo Monetário Internacional. O pacote incluía desvalorização da moeda, eliminação de controles de preços, aumento dos preços da gasolina e cortes em subsídios sociais. A resposta popular foi imediata e violenta. Em 27 de fevereiro de 1989, manifestações espontâneas em Caracas explodiram no evento conhecido como Caracazo. Multidões saquearam lojas, enfrentaram a polícia e incendiaram veículos. O governo declarou estado de emergência e enviou o exército para reprimir os protestos. Estimativas oficiais declararam aproximadamente 300 mortes, mas organizações de direitos humanos alegam que o número real ultrapassou 3.000 pessoas mortas pelas forças de segurança em 5 dias de violência. O Caracazo traumatizou a sociedade venezuelana e expôs a falência do sistema Punto Fijo. A desigualdade havia atingido níveis insustentáveis, com 40% da população vivendo na pobreza em 1990. O descontentamento se espalhava não apenas entre os pobres, mas também nas fileiras militares de nível médio, onde oficiais jovens observavam a corrupção e incompetência das elites civis e militares. Este era o mundo no qual Nicolás Maduro estava emergindo como jovem ativista sindical nos anos 80 e 90. Um país rico em recursos, mas falido politicamente, onde a raiva popular buscava uma saída revolucionária. Foi neste mundo de colapso do sistema democrático tradicional venezuelano que Nicolás Maduro faria uma escolha que mudaria tudo. Ele se tornaria discípulo de um oficial militar rebelde chamado Hugo Rafael Chávez Frias, que tentaria derrubar o governo pela força. Não haveria volta. Infância e formação. Nicolás Maduro passou seus primeiros anos em El Valle, bairro operário de Caracas, caracterizado por casas simples, ruas estreitas e uma comunidade unida pela experiência comum de exclusão econômica. Seu pai, um sindicalista ativo, frequentemente trazia para casa discussões sobre justiça social, direitos trabalhistas e a necessidade de organização dos operários contra a exploração capitalista. Maduro frequentou o Liceu José Ávalo, escola pública de ensino médio em Caracas. Seu desempenho acadêmico era mediano, sem distinção particular em nenhuma área.
Aos 16 anos, em 1978, ele abandonou a educação formal antes de completar o ensino médio, decisão que seus adversários políticos explorariam décadas depois, contrastando sua falta de educação universitária com a dos líderes tradicionais venezuelanos. Em vez de prosseguir academicamente, Maduro começou a trabalhar como motorista de ônibus na empresa pública de transporte de Caracas. Durante aproximadamente 6 anos, ele dirigiu rotas pela capital venezuelana, ganhando salário modesto, mas suficiente para um jovem solteiro. Este período, como motorista, tornar-se-ia elemento central de sua narrativa política posterior, apresentando-se como homem do povo que conhecia as dificuldades das classes trabalhadoras. Foi trabalhando nos ônibus que Maduro se envolveu profundamente com o sindicalismo. Ele ingressou no Sindicato dos Motoristas de Ônibus de Caracas e rapidamente ascendeu na hierarquia organizacional, demonstrando habilidades como organizador e orador. No início dos anos 80, Maduro viajou para Cuba para receber treinamento formal em organização política, no marco de programas que o governo cubano oferecia a ativistas de esquerda latino-americanos. A pobreza relativa de sua juventude, testemunhando as lutas de sua mãe para sustentar 4 filhos após longas jornadas de trabalho, lançou uma longa sombra sobre as ambições políticas de Nicolás, um ressentimento contra as elites venezuelanas que ele tentaria compensar acumulando poder político absoluto, buscando não riqueza pessoal ostensiva como as oligarquias tradicionais, mas controle total sobre as estruturas do Estado. Aos 22 anos, ele já estava profundamente envolvido em círculos de esquerda radical, fazendo contatos com movimentos que rejeitavam o sistema democrático punto fijo como fraude burguesa. Em 1985, Maduro conheceu Cília Flores, advogada jovem e ativista que trabalhava defendendo presos políticos e sindicalistas. Flores vinha de formação mais educada que Maduro, tendo completado estudos de direito na Universidade Central da Venezuela, mas compartilhava suas convicções de esquerda radical. Maduro e Flores tornaram-se parceiros políticos e românticos, embora só formalizassem a união matrimonial décadas depois. Juntos, eles participaram de protestos, organizaram manifestações sindicais e construíram redes com outros ativistas que buscavam transformação radical da sociedade venezuelana. Ascensão política. A primeira grande mudança na trajetória de Nicolás Maduro veio em fevereiro de 1992, quando um tenente-coronel desconhecido chamado Hugo Chávez liderou uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Carlos Andrés Pérez. Na madrugada de 4 de fevereiro, Chávez e aproximadamente 6.000 soldados rebeldes atacaram instalações militares em Caracas e outras cidades, buscando capturar o presidente e tomar o poder. O golpe falhou, após 10 horas de combates que mataram 18 soldados e civis. Chávez se rendeu e apareceu na televisão nacional pedindo aos rebeldes que se rendessem por hora. Por enquanto, 2 palavras que se tornariam famosas e sugeriram que a luta não havia terminado. Chávez foi preso e encarcerado na prisão de Iare, onde permaneceria por 2 anos. Nicolás Maduro e Cília Flores estavam entre os ativistas de esquerda que imediatamente iniciaram campanha pela libertação de Chávez. Flores, como advogada, ofereceu assistência jurídica aos oficiais presos, visitando-os na prisão e organizando sua defesa. Maduro organizou manifestações e comícios, exigindo anistia para os golpistas, que eram vistos por muitos venezuelanos pobres, não como traidores, mas como heróis que tentaram acabar com a corrupção. Esta associação com Chávez neste momento crítico estabeleceria as fundações da carreira política de Maduro. Quando Chávez foi libertado em março de 1994 pelo presidente Rafael Caldera, que precisava do apoio da esquerda, Maduro já era parte do círculo íntimo do líder carismático. Chávez decidiu perseguir o poder pela via eleitoral, em vez de novos golpes. Ele fundou o movimento Quinta República em 1997 e concorreu à presidência em 1998, prometendo uma revolução bolivariana que transformaria completamente o sistema político venezuelano. Maduro trabalhou incansavelmente na campanha, organizando comícios nos bairros pobres de Caracas, mobilizando trabalhadores e usando suas conexões sindicais para construir apoio.
Em 6 de dezembro de 1998, Hugo Chávez venceu a eleição presidencial com 56,2% dos votos, derrota esmagadora dos partidos tradicionais. A vitória marcou o colapso final do sistema Punto Fijo e o início de uma transformação radical da Venezuela. Maduro foi recompensado por sua lealdade sendo eleito para a Câmara de Deputados em dezembro de 1998, representando o Distrito Capital. Quando Chávez convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para escrever nova Constituição em 1999, Maduro foi eleito como delegado. A nova Constituição, aprovada em referendo em dezembro de 1999, rebatizou o país como República Bolivariana da Venezuela, estendeu o mandato presidencial de 5 para 6 anos e permitiu reeleição imediata. Em julho de 2000, Maduro foi eleito para a Assembleia Nacional, o novo legislativo unicameral criado pela Constituição. Ele representaria o Distrito Capital, cargo que manteria até 2006. Durante estes anos, Maduro estabeleceu-se como legislador leal a Chávez, votando consistentemente com o governo e defendendo agressivamente as políticas chavistas contra críticos da oposição. O governo Chávez implementou as chamadas Misiones Bolivarianas, programas sociais massivos financiados pelas crescentes receitas petroleiras. Os preços do petróleo, que haviam permanecido baixos nos anos 90, começaram a subir dramaticamente no início dos anos 2000. Entre 2000 e 2008, o preço do barril de petróleo venezuelano aumentou de aproximadamente $10 para mais de $120, proporcionando ao governo Chávez recursos sem precedente. Com esta riqueza, Chávez lançou programas como Misión Robinson, que alfabetizou mais de 1,5 milhão de venezuelanos adultos. Misión Barrio Adentro, que trouxe médicos cubanos para fornecer cuidados de saúde gratuitos nos bairros pobres. E Misión Vivienda, que construiu habitações para famílias de baixa renda. Entre 1999 e 2006, a taxa de pobreza na Venezuela caiu de 42,8% para 30,2%, enquanto a pobreza extrema diminuiu de 17% para 9,9%. Esta época foi marcada por intenso conflito político. Em abril de 2002, setores da oposição, com apoio de elementos militares e empresariais, organizaram um golpe de Estado que brevemente depôs Chávez por 48 horas. Maduro estava entre os chavistas que se mobilizaram para exigir o retorno de Chávez, participando de manifestações massivas que, combinadas com lealdade de setores militares-chave, restauraram o presidente ao poder em 13 de abril. Entre dezembro de 2002 e fevereiro de 2003, a oposição organizou greve geral prolongada, focada em paralisar a produção petroleira de PDVSA. A greve devastou temporariamente a economia, com o PIB contraindo 9,2% em 2003. Chávez respondeu demitindo aproximadamente 18 mil funcionários de PDVSA que participaram da greve, substituindo técnicos experientes por leais políticos, decisão que teria consequências catastróficas décadas depois. Maduro demonstrou lealdade incondicional durante estas crises, organizando contra-protesto, denunciando a oposição como golpistas e fascistas e defendendo as medidas mais duras de Chávez. Esta lealdade, sem questionamentos, seria sua característica definitiva. Em agosto de 2005, Maduro foi eleito presidente da Assembleia Nacional, posição de enorme poder que lhe deu controle sobre a agenda legislativa. Ele ocupou este cargo por 1 ano, supervisionando a aprovação de legislação que expandiu os poderes do executivo e reduziu a autonomia de instituições independentes. Sua habilidade de negociação e capacidade de manter disciplina na bancada governista impressionaram Chávez. Consequentemente, em agosto de 2006, Chávez nomeou Maduro como ministro das Relações Exteriores, posição de imensa visibilidade que exigiu que ele representasse a Venezuela internacionalmente e implementasse a ambiciosa política externa de Chávez. Como chanceler, Maduro viajou extensivamente, construindo relacionamentos com governos de esquerda na América Latina, fortalecendo alianças com Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua,
e buscando parcerias com Irã, Rússia e China. Ele defendeu a criação da ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, bloco regional concebido como alternativa às organizações dominadas pelos Estados Unidos. Maduro adquiriu reputação como diplomata agressivo, que não temia confrontar os Estados Unidos. Em setembro de 2006, ele acompanhou Chávez à Assembleia Geral da ONU, onde Chávez chamou o presidente americano George W. Bush de diabo, dizendo que o pódio ainda cheira a enxofre. Maduro aplaudiu entusiasticamente, demonstrando disposição para abraçar a retórica mais incendiária. Durante seus 6 anos como chanceler, de 2006 a 2012, Maduro supervisionou o fechamento de relações com a Colômbia, após tensões sobre guerrilheiros das Farc operando na fronteira. Rompimento de relações diplomáticas com Israel em janeiro de 2009, em protesto contra operações em Gaza, e fortalecimento de laços com regimes autoritários, como Irã, Belarus e Síria. Enquanto isso, as receitas petroleiras continuavam subindo. Em 2008, o preço do petróleo atingiu pico histórico e a Venezuela exportava aproximadamente 2,4 milhões de barris diariamente. Chávez usou esta riqueza para financiar programas sociais domésticos e generosa diplomacia petroleira, fornecendo petróleo subsidiado a aliados na região através de programas como Petrocaribe. No entanto, mesmo quando a Venezuela experimentava anos de boom, fissuras estruturais emergiam. A demissão de técnicos experientes de PDVSA após a greve de 2002 começava a afetar a produção. Falta de investimento em manutenção e infraestrutura causava declínio gradual na capacidade produtiva. Controles de preços e expropriações de empresas privadas destruíam o setor privado, reduzindo a produção doméstica de bens e aumentando dependência de importações. A inflação, que havia sido controlada durante o boom inicial, começou a acelerar. Em 2007, a taxa de inflação foi 18,7%. Em 2008, subiu para 30,9%. Escassez de produtos básicos começou a aparecer em supermercados à medida que produtores não conseguiam cobrir custos sob controles de preços e o governo não importava quantidades suficientes. Chávez respondeu a estas dificuldades não com reforma econômica, mas com radicalização ideológica. Em janeiro de 2007, ele anunciou que a Venezuela se moveria em direção ao socialismo do século XXI, nacionalizando empresas de telecomunicações, eletricidade e outros setores. Entre 2007 e 2012, o governo expropriou mais de 1.000 empresas privadas. Maduro apoiou entusiasticamente cada uma destas medidas, argumentando que a burguesia parasitária precisava ser eliminada e que o Estado deveria controlar os meios de produção estratégico. Ele desenvolveu reputação como ideólogo mais rígido que muitos outros na cúpula chavista, às vezes citando Marx e Lenin em discursos e defendendo transição para socialismo completo. O que aconteceu a seguir revelaria o pleno alcance da confiança que Chávez depositava em Maduro. Em outubro de 2012, Chávez foi reeleito para seu 4º mandato, derrotando o candidato opositor Henrique Capriles com 55% dos votos. No entanto, Chávez estava gravemente doente com câncer, que havia sido diagnosticado em junho de 2011. Após a eleição, ele viajou para Cuba para tratamento médico intensivo. Em 8 de dezembro de 2012, antes de partir para Cuba, Chávez apareceu na televisão nacional e fez anúncio extraordinário. Ele disse ao povo venezuelano que precisava de nova cirurgia e que, se algo acontecesse com ele, os eleitores deveriam eleger Nicolás Maduro como seu sucessor. Esta designação pública e inequívoca transformou Maduro instantaneamente de chanceler a herdeiro aparente, elevando-o acima de outras figuras chavistas mais experientes ou carismáticas. Maduro foi nomeado vice-presidente em outubro de 2012, posição que ele ocuparia por apenas 5 meses. Durante este período, Chávez permaneceu em Cuba, incapaz de retornar para a cerimônia de posse de seu 4º mandato, marcada para 10 de janeiro de 2013. O Tribunal Supremo
controlado por chavistas, decidiu que a cerimônia poderia ser adiada indefinidamente. Em 5 de março de 2013, às 16 horas e 25 minutos, Hugo Chávez morreu em Caracas após retornar de Cuba. Ele tinha 58 anos. Maduro anunciou a morte na televisão nacional, sua voz embargada, proclamando que Chávez havia sido envenenado por inimigos históricos da pátria. Acusação sem evidências que estabeleceria o padrão para sua governança futura. Confronto, teoria conspiratória e recurso constante ao legado de Chávez para legitimar suas ações. Presidência Maduro assumiu a presidência interina em 6 de março de 2013. Eleições especiais foram convocadas para 14 de abril, campanha relâmpago de apenas 38 dias. Maduro concorreu como candidato do Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, partido criado por Chávez, enfrentando novamente Henrique Capriles. A campanha foi profundamente desigual. Maduro controlava todos os recursos do Estado, dominava completamente a cobertura midiática na televisão e rádio estatais e invocava constantemente o espírito de Chávez, alegando que o falecido presidente lhe aparecia na forma de pássaro pequeno para lhe dar conselho. Capriles argumentou que Maduro não tinha a competência ou carisma de Chávez e que a economia venezuelana estava entrando em crise perigosa. Em 14 de abril de 2013, Maduro venceu a eleição pela margem mais estreita na história recente venezuelana, 1,49%, aproximadamente 224.009 votos de diferença em mais de 15 milhões de votos válidos. Capriles imediatamente denunciou fraude e exigiu recontagem completa, mas o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo, declarou Maduro vencedor. Maduro foi formalmente empossado em 19 de abril de 2013. Ele tinha 50 anos e tornava-se o líder de uma nação com as maiores reservas de petróleo do mundo, mas uma economia já mostrando sinais alarmantes de deterioração. O primeiro ano de presidência de Maduro foi marcado por tentativas de consolidar poder enquanto enfrentava crescente instabilidade econômica. Em novembro de 2013, a Assembleia Nacional, ainda controlada pelo PSUV, concedeu a Maduro poderes para governar por decreto, autoridade que ele usaria para implementar controles de preços ainda mais severos e novas restrições ao setor privado. A inflação acelerou dramaticamente. Em 2013, a taxa oficial foi 56%. Em 2014, chegou a 69%, a mais alta do mundo. Escassez de produtos básicos tornou-se endêmica. Venezuelanos começaram a fazer filas por horas para comprar leite, papel higiênico, farinha e outros bens essenciais que desapareciam das prateleiras assim que chegavam. Maduro culpou uma guerra econômica, travada por empresários e Estados Unidos. Em novembro de 2013, ele ordenou intervenção militar em redes de lojas, acusando proprietários de assambotar produtos e manipular preços. Tropas ocuparam lojas de eletrodomésticos e supermercados, forçando vendas a preços oficiais. Estas medidas produziram breve popularidade quando consumidores compraram televisores e outros bens a preços subsidiados, mas exacerbaram a crise ao desencorajar completamente a importação e produção privada. A situação piorou drasticamente em 2014, quando os preços do petróleo começaram a cair. De mais de $100 o barril em junho de 2014, o preço despencou para menos de $50 em janeiro de 2015 e chegaria abaixo de $30 em janeiro de 2016. Para uma economia que dependia de petróleo para aproximadamente 95% das receitas de exportação, isto foi catastrófico. Simultaneamente, a produção petroleira venezuelana começou a declinar acentuadamente devido a anos de má gestão, corrupção e falta de investimento. De aproximadamente 2,4 milhões de barris diários em 2012, a produção caiu para 2 milhões em 2015, 1,7 milhão em 2018 e, eventualmente, abaixo de 500 mil barris diários em 2020, um dos colapsos mais dramáticos na história da indústria petroleira global. As receitas governamentais evaporaram,
A Venezuela não tinha mais dinheiro para importar alimentos, medicamentos e outros bens essenciais. Escassez transformou-se em crise humanitária. Hospitais ficaram sem medicamentos básicos, antibióticos, anestésicos e equipamentos cirúrgicos. Pacientes com câncer não conseguiam tratamento. Mulheres grávidas não tinham acesso a cesáreas seguras. Taxas de mortalidade infantil e materna dispararam. A desnutrição tornou-se generalizada. Estudos universitários documentaram que venezuelanos médios perderam mais de 10 quilos entre 2016 e 2017 devido à falta de alimentos, fenômeno que ficou conhecido sarcasticamente como dieta Maduro. Crianças nas escolas desmaiavam de fome. Pessoas procuravam comida no lixo. Casos de doenças erradicadas como sarampo e difteria reapareceram. Maduro respondeu não com reforma econômica, mas com repressão política e recurso a teorias conspiratórias cada vez mais bizarras. Ele alegou que Estados Unidos estavam usando armas climáticas para causar secas. Ele acusou a CIA de injetar câncer em Chávez. Ele disse que sabotadores oposicionistas queimavam armazéns de alimentos. Ele culpou a Colômbia, culpou oligarcas, culpou o imperialismo, mas nunca reconheceu responsabilidade governamental. Em dezembro de 2015, a oposição, unida na coalizão Mesa de Unidade Democrática, MUD, venceu eleições legislativas por larga margem, conquistando 112 de 167 assentos na Assembleia Nacional. Foi derrota política devastadora para Maduro, que perdeu o controle do legislativo pela primeira vez desde 1998. A resposta de Maduro foi simplesmente ignorar a Assembleia Nacional. O Tribunal Supremo de Justiça, cujos magistrados eram todos nomeados pelo governo, declarou a Assembleia em desacato em janeiro de 2016 e começou a anular sistematicamente todas as leis que ela aprovava. Efetivamente, o poder legislativo foi transferido para o judiciário controlado por Maduro. Em 29 de março de 2017, o Tribunal Supremo deu o passo final, dissolvendo formalmente a Assembleia Nacional e assumindo seus poderes. Isto desencadeou protestos massivos que durariam meses, conhecidos como as manifestações de 2017. Entre abril e julho de 2017, centenas de milhares de venezuelanos saíram às ruas diariamente exigindo a renúncia de Maduro. A resposta foi brutal. A Guarda Nacional e grupos armados pró-governo, conhecidos como colectivos, atacaram manifestantes com gás lacrimogênio, balas de borracha e munição real. Em 124 dias de protestos, 124 pessoas foram mortas, mais de 4.000 feridas e mais de 5.000 presas. Maduro respondeu aos protestos convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, corpo que alegadamente reescreveria a Constituição, mas cujo real propósito era criar instituição paralela que pudesse legislar sem a Assembleia Nacional Opositora. Em 30 de julho de 2017, eleições para esta Assembleia Constituinte ocorreram sob condições que a oposição e observadores internacionais denunciaram como fraudulenta. A empresa de tecnologia Smartmatic, que fornecia o sistema de votação, declarou que os números divulgados pelo governo haviam sido manipulados em pelo menos 1 milhão de votos. Com a Assembleia Constituinte instalada e comandada por Cília Flores, esposa de Maduro, o regime possuía total controle de todas as instituições. A Venezuela havia deixado de ser democracia, mesmo imperfeita, tornando-se ditadura de fato. A crise econômica continuou a se aprofundar catastroficamente. Em 2017, a inflação foi 863%. Em 2018, atingiu 130.060%, configurando hiperinflação de proporções históricas. Preços dobravam semanalmente, depois diariamente. A moeda nacional, o bolívar, tornou-se papel sem valor. Venezuelanos precisavam de sacolas de dinheiro para comprar itens básicos. Em 2018, Maduro implementou reforma monetária eliminando 5 zeros da moeda, criando o Bolívar Soberano. Isto não resolveu nada. Em menos de um ano, o Bolívar Soberano perdeu mais de 99% de seu valor. Em 2019, a inflação foi 9.586%.
Em 2020, foi 2.963%. O PIB venezuelano colapsou em aproximadamente 75% entre 2013 e 2020, uma das maiores contrações econômicas em tempo de paz na história moderna, comparável às piores depressões econômicas registradas. Para contexto, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, o PIB caiu aproximadamente 30%. Em 20 de maio de 2018, Maduro foi reeleito em eleições amplamente denunciadas como fraudulentas. A oposição boicotou o pleito após o governo ter preso ou proibido de concorrer os principais líderes opositores. Maduro alegou ter vencido com 67,8% dos votos, mas a participação foi apenas 46%, a mais baixa em décadas. Estados Unidos, União Europeia e maioria dos países latino-americanos recusaram reconhecer a legitimidade da eleição. Isto criou uma crise constitucional. Em 5 de janeiro de 2019, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, invocando a Constituição venezuelana, declarou-se presidente interino, argumentando que a eleição de 2018 foi ilegítima e o cargo presidencial estava vago. Mais de 50 países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Argentina e maioria das nações europeias, reconheceram Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Durante meses, a Venezuela teve dois presidentes, Maduro, que controlava o aparato militar e estatal, e Guaidó, reconhecido internacionalmente, mas sem poder real. Maduro chamou Guaidó de fantoche dos Estados Unidos e ordenou sua prisão, embora nunca tenha cumprido completamente, temendo reação internacional. Entre 2015 e 2025, mais de 7,9 milhões de venezuelanos, aproximadamente um quarto da população, fugiram do país, criando uma das maiores crises de refugiados da história moderna, superando a crise síria. Eles foram principalmente para Colômbia, Peru, Equador, Chile, Brasil e Estados Unidos. Milhões cruzaram a pé montanhas e selvas, famílias inteiras abandonando tudo para escapar da fome e violência. Maduro negou a existência de qualquer crise humanitária, bloqueou a entrada de ajuda internacional e reprimiu jornalistas que documentavam a situação. Organizações de direitos humanos documentaram milhares de casos de tortura, execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados perpetrados por forças de segurança. A economia criminalizou-se. Com o colapso das instituições estatais, grupos criminosos organizados, incluindo dissidentes das Farc colombianas e gangues locais conhecidas como megabandas, assumiram controle de territórios inteiros. A Venezuela tornou-se rota principal de tráfico de cocaína da Colômbia para o Caribe e Estados Unidos. Altos funcionários do governo Maduro, incluindo membros de sua família e oficiais militares seniores, foram acusados por autoridades americanas de envolvimento no narcotráfico. Em março de 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente Maduro e 14 altos funcionários de seu governo de conspiração para narcotráfico, acusações conhecidas como narcoterrorismo. Maduro foi acusado de conspirar com as Farc para inundar os Estados Unidos com cocaína, usando receitas para financiar seu regime. O governo americano ofereceu recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à prisão de Maduro. Simultaneamente, Estados Unidos, União Europeia e Canadá implementaram sanções econômicas severas contra o governo venezuelano, proibindo transações com PDVSA e outras entidades estatais, congelando ativos de funcionários governamentais no exterior e impedindo acesso da Venezuela ao sistema financeiro internacional. Estas sanções exacerbaram ainda mais a crise econômica, embora defensores argumentassem que eram necessárias para pressionar o regime. A partir de 2020, a hiperinflação começou a diminuir, não devido a políticas governamentais bem-sucedidas, mas porque a economia havia sido completamente dolarizada de fato. Venezuelanos abandonaram o bolívar e começaram a usar dólares americanos para todas as transações. Maduro, pragmaticamente, permitiu isto, efetivamente admitindo a falência total de sua gestão monetária.
Em julho de 2024, Maduro foi reeleito pela terceira vez em eleições que evidências extensivas sugerem ter perdido por larga margem. A oposição, unida em torno do candidato Edmundo González Urrutia, produziu atas eleitorais de mais de 80% das sessões de votação, mostrando que González havia vencido com aproximadamente 67% dos votos contra 29% de Maduro. No entanto, o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo, declarou Maduro vencedor com 51%. O CNE recusou-se a publicar as atas detalhadas de votação sessão por sessão, como exigido por lei. Protestos massivos eclodiram, resultando em pelo menos 28 mortes e mais de 2.000 prisões na semana seguinte. A comunidade internacional, incluindo organizações como a OEA e o Centro Carter, que havia enviado observadores, declarou que as evidências indicavam claramente que González havia vencido. Países como Brasil, Colômbia e México, que haviam mantido relações com Maduro, pressionaram por publicação das atas, mas Maduro recusou, consolidando o que era agora abertamente uma ditadura sem pretensões democráticas. Captura. Foi neste contexto de crescente isolamento internacional e pressão que tudo mudou definitivamente para Nicolás Maduro. Em 20 de janeiro de 2026, Donald Trump foi inaugurado para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, prometendo política externa mais agressiva. Trump havia repetidamente afirmado durante a campanha que resolveria a crise venezuelana e que Maduro enfrentaria consequências. Poucos levaram a sério, assumindo que se tratava de retórica política habitual. Estavam errados. Nas primeiras horas de 3 de janeiro de 2026, por volta das 2 horas da manhã, horário local em Caracas, explosões massivas sacudiram a capital venezuelana. Aviões de combate americanos lançaram ataques de precisão contra instalações de defesa aérea em todo o norte da Venezuela, incluindo baterias de mísseis russos S-300, radares de alerta precoce e bases da Força Aérea Venezuelana. Simultaneamente, helicópteros transportando comandos da Delta Force dos Estados Unidos, com inteligência fornecida pela CIA, atacaram a residência presidencial de Maduro, em Caracas, conhecida como La Casona. A operação, codinome Operação Resolução Absoluta, foi executada com velocidade estonteante. Maduro e sua esposa Cília Flores foram capturados em sua residência sem resistência significativa. Guardas presidenciais foram desarmados ou neutralizados. Às 5 horas e 21 minutos, horário venezuelano, Donald Trump anunciou no Truth Social que Maduro e Flores haviam sido capturados e estavam sendo transportados para fora do país. Trump postou fotografia de Maduro a bordo do navio USS Iwo Jima, mostrando-o vendado, usando fones de ouvido à prova de som e vestindo um agasalho cinza da Nike, segurando uma garrafa de água plástica. A imagem era reminiscente de fotos de prisioneiros em Guantánamo, transmitindo mensagem clara de dominação. Maduro foi transportado de navio para a estação aérea da Guarda Nacional de Stewart, em Nova York, aterrissando pouco antes das 18 horas horário venezuelano. Ele foi visto descendo do jato, cercado por agentes federais, antes de entrar em um hangar. Depois foi levado de helicóptero para o Westside Heliport, em Manhattan, e transportado em comboio blindado para um escritório de campo da DEA, onde foi processado. Ele foi levado então para o Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, prisão federal conhecida por condições notoriamente duras. Lá, Maduro foi colocado em uma cela, aguardando julgamento sobre acusações de narcotráfico, narcoterrorismo, conspiração e uso de armas de fogo em crimes relacionados à droga. Em 5 de janeiro de 2026, Maduro e Flores foram apresentados perante o Tribunal Federal em Manhattan. Diante da juíza Alvin Hellerstein, Maduro declarou, citação, "Eu sou o presidente da Venezuela. Me considero um prisioneiro de guerra. Fui capturado em minha casa em Caracas." Ambos se declararam inocentes de todas as acusações de narcotráfico. A juíza ordenou que Maduro permanecesse detido pelo menos até a audiência marcada para 17 de março.
A reação internacional foi mista. Aliados dos Estados Unidos, como Colômbia, sob nova liderança, e alguns países europeus expressaram preocupação com a violação da soberania venezuelana, mas não condenaram abertamente a ação. Rússia, China, Cuba, Nicarágua e Bolívia denunciaram a captura como sequestro ilegal e ato de guerra. A ONU emitiu declaração cautelosa, pedindo respeito ao direito internacional. Na Venezuela, a vice-presidente Delcy Rodrigues, irmã de Maduro, assumiu o controle do governo e denunciou a captura como sequestro criminoso. No entanto, sem Maduro, a cúpula chavista começou a fragmentar-se. Discussões internas sobre negociações com a oposição e com os Estados Unidos começaram, embora secretamente. Trump anunciou que os Estados Unidos pretendiam governar a nação venezuelana até que uma transição cuidadosa pudesse ocorrer, além de planos para assumir controle das substanciais reservas de petróleo da Venezuela. Isto gerou controvérsia internacional massiva, com críticos argumentando que constituía neocolonialismo e violação da Carta da ONU. No momento da elaboração deste roteiro, em 23 de janeiro de 2026, Maduro permanece detido no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, aguardando julgamento. Seu futuro é incerto. Se condenado das acusações de narcotráfico, ele poderá enfrentar sentença de prisão perpétua em prisão federal americana. Legado. O legado de Nicolás Maduro permanece em formação, mas certos elementos já estão claros. Ele presidiu um dos maiores colapsos econômicos em tempo de paz da história moderna, transformando a nação com as maiores reservas de petróleo do mundo em estado falido, caracterizado por fome, doença e êxodo em massa. Sob seu governo, aproximadamente 7,9 milhões de venezuelanos, mais de um quarto da população, fugiram do país, criando a maior crise de refugiados da história do hemisfério ocidental. A economia venezuelana contraiu aproximadamente 75% entre 2013 e 2020, comparável apenas aos piores colapsos econômicos registrados como o Zimbábue, sob Mugabe, ou a Alemanha, na República de Weimar. A hiperinflação sob Maduro atingiu níveis astronômicos, chegando a 130.000% em 2018, um dos piores casos de hiperinflação da história moderna. A moeda venezuelana tornou-se completamente sem valor, forçando dolarização informal da economia. Instituições democráticas foram sistematicamente destruídas. Maduro dissolveu o legislativo eleito, transformou o judiciário em instrumento do executivo, censurou a mídia independente, prendeu milhares de dissidentes políticos e realizou eleições fraudulentas repetidamente. A Venezuela transformou-se de democracia imperfeita, mas funcional, em ditadura autoritária. Organizações de direitos humanos documentaram milhares de casos de tortura, execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados perpetrados por forças de segurança sob comando de Maduro. O regime foi acusado de crimes contra a humanidade pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos e pelo Tribunal Penal Internacional. Historiadores e analistas debatem se Maduro era ideólogo convicto ou simplesmente político pragmático, mantendo o poder através de qualquer meio necessário. Alguns argumentam que ele genuinamente acreditava na Revolução Bolivariana e que o colapso econômico resultou de sanções americanas e fatores externos além de seu controle. Outros defendem que Maduro era líder incompetente que destruiu a economia através de má gestão catastrófica, corrupção endêmica e recusa em implementar reformas necessárias. O que é inegável é que enquanto milhões de venezuelanos passavam fome, membros da elite chavista, incluindo familiares de Maduro, acumulavam fortunas massivas. Investigações jornalísticas documentaram transferências de bilhões de dólares para contas no exterior, mansões de luxo na Europa e Caribe e esquemas de corrupção que desviaram receitas petroleiras. A captura de Maduro pelas forças americanas em janeiro de 2026 gerou debate internacional intenso sobre soberania, intervenção militar e o uso de força extraterritorial. Críticos argumentam que, independentemente dos crimes de Maduro, a operação militar americana constituiu violação fundamental do direito internacional.
Defensores argumentam que Maduro era ditador brutal que havia destruído completamente seu país e que sua prisão era a justiça necessária. Para o povo venezuelano, Maduro representa a traição das promessas da Revolução Bolivariana. O chavismo inicial havia genuinamente reduzido a pobreza, alfabetizado milhões e fornecido serviços sociais. Sob Maduro, todos estes ganhos foram revertidos catastroficamente. A pobreza extrema, que havia caído para 5,4% em 2007, subiu para mais de 90% em 2020. Alguns venezuelanos que inicialmente apoiaram Maduro como sucessor legítimo de Chávez tornaram-se seus críticos mais amargos. Eles argumentam que ele não tinha o carisma, a visão ou a competência de Chávez e que transformou um projeto político ambicioso, porém problemático, em desastre humanitário completo. Outros venezuelanos que sempre se opuseram ao chavismo veem Maduro simplesmente como continuação lógica de um projeto fundamentalmente falho. Eles argumentam que as sementes da destruição foram plantadas pelo próprio Chávez através de nacionalizações, controles de preços e destruição de instituições independentes, e que Maduro simplesmente acelerou um colapso inevitável. A ironia final da vida de Nicolás Maduro foi que o homem que passou 2 décadas denunciando o imperialismo americano, que chamou presidentes americanos de fascistas e diabos, que se apresentou como defensor anti-imperialista da soberania latino-americana, terminou seus dias como prisioneiro em uma cela federal americana, capturado em operação militar unilateral que ignorou completamente a soberania venezuelana que ele dizia defender. Ele que havia jurado governar a Venezuela como herdeiro de Simão Bolívar e Hugo Chávez, transformou a nação mais rica em petróleo do planeta em estado falido, caracterizado por fome, doença e êxodo em massa de proporções históricas. Sua presidência é estudada como um dos casos mais extremos de má gestão econômica e colapso institucional do século XXI. O que você pensa sobre Nicolás Maduro Moros? Ele foi um líder anti-imperialista lutando contra sanções e sabotagem externa para defender um projeto socialista. Ou foi ele um ditador incompetente que destruiu intencionalmente instituições democráticas, presidiu corrupção massiva e transformou uma nação rica em catástrofe humanitária através de má gestão econômica catastrófica? Por favor, nos avise na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.